Eu quero saber como anda o seu desempenho, como está o seu aproveitamento. Nós estamos aí há praticamente 100 dias da nossa prova do TSE Unificado. É hora de você ter plena noção do momento que está o seu estudo. Eu sou o Robson, sou professor de Direito Eleitoral do Direção Concursos. É um prazer estar aqui com você para mais uma atividade, né? Para mais uma atividade nessa nossa preparação, nessa nossa caminhada até o dia 8 de dezembro, tá? Eu quero te lembrar que a prova foi alterada, né? A prova estava prevista para o dia 22 de setembro, ela foi alterada lá para o dia 8 de dezembro. Você ganhou esse tempo para a sua preparação, só que esse tempo continua andando, né? Esse tempo já está se esvaindo. Praticamente, nós já temos aí mais da metade do tempo que a gente ganhou já passou. E aí, como está a tua preparação? É importante, agora que nós estamos nesse marco dos 100 dias para a prova, praticamente 100 dias até a prova, que você tenha plena noção, plena consciência do momento em que está o seu estudo. Tá? Você precisa analisar com bastante honestidade. Tá? Se você começar agora a se enganar em relação à tua preparação, não adianta lá na metade de novembro você vir desesperado falar comigo para eu resolver o problema, porque não vai ter solução. A solução é agora. A solução é agora. Você olhar para o teu estudo, ver o que você já estudou, o que falta estudar, se é que ainda falta, onde estão os seus claros, né? Onde estão aquelas lacunas no teu aprendizado e acertar tudo isso aí para que quando chegar novembro você entre para valer num ritmo de revisão acelerado nos últimos ali 50, 40, 50 dias até a prova e você faça com total possibilidade de sucesso a prova do TSE unificado, tá? Para isso, eu quero propor para você hoje um mini simulado. Eu separei 10 questõezinhas de direito eleitoral, 10 itens bem variados, né, de conteúdos bem variados, para a gente analisar junto. Eu espero, né, que dentro aqui desse simulado você consiga aí pelo menos 9 questões de acerto, né, entre 8 e 9 questões de acerto nesse simuladinho, tá? Esse mini simulado, vamos dizer assim. Eu quero então que você vá colocando aqui nos comentários exatamente isso, né? Como está a tua preparação? Você está tranquilo? Você cumpriu o que você precisa cumprir? Você aproveitou bem o tempo a mais que a gente teve até agora? Ou não? Eventualmente, né, se você ainda está perdido, se você está desorientado, você precisa acelerar a tua preparação, tá? Você precisa pôr em dia, porque se você não usar o tempo a teu favor, não tem jeito, você não vai encontrar lá na frente o sucesso que você busca, o sucesso que você precisa. Lembrando você que aqui no Direção nós temos todas as ferramentas para que você se prepare no mais alto nível possível desde a nossa assinatura apenas do curso de TSE, né, seja para técnico, seja para analista, até a nossa assinatura vitalícia, materiais em PDF, vídeo aulas, questões comentadas, fórum de dúvidas, enfim, toda a possibilidade aí. E também nós temos a Turma dos Feras, que é a revisão, e nós temos a mentoria do TSE Unificado, que é uma ferramenta fantástica para organizar o teu estudo, para tornar o teu tempo muito mais produtivo. Legal? Vamos começar então essa pequena revisão. Vai colocando aí nos comentários, por favor, se você está tranquilo, tranquila com relação à tua preparação. Primeira questão está na tela para você. Em relação à justiça eleitoral, julgue o item subsequente. Compete privativamente ao TRE propor diretamente ao Congresso Nacional a criação ou supressão de cargos e também a fixação dos respectivos vencimentos. Questãozinha de competência, né, meus amigos? Questão de competência sempre comum nas provas da justiça eleitoral. Sempre comum, pelo menos uma questão de competência é praticamente certo que você encontrará na sua prova. E aqui é interessante, né? O examinador do CESP, quando te pergunta sobre competência, ele parece que assume aí uma feição de VUNESP, né? Uma feição de prova do TJ de São Paulo. Por quê? Porque ou ele vai pegar uma competência que existe, só que ele vai trocar o dono da competência, ele vai pegar uma competência do juiz eleitoral e vai colocar nas mãos do TRE, por exemplo, ou então
ele vai alterar alguma palavra na redação da competência, fazendo com que ela fique errada. É uma característica do CESP quando pergunta competências, tá? Nessa questão aqui não foi diferente. Aqui a competência existe, porém o CESP trocou de dono. Por isso que o item 1 está errado. A competência para criar ou suprimir cargos e para fixar os respectivos vencimentos, né, para fazer essa proposta, não é do TRE, essa competência é do TSE. Aqui o artigo 23, inciso 2 do Código. Compete ao TSE organizar a sua secretaria e a corregedoria, propondo ao Congresso a criação e extinção dos cargos e a fixação dos respectivos vencimentos. Percebeu como que o CESP cobra? O item 1 está errado. O item 1 está errado. Beleza? Item 2, organização do Justiça Eleitoral, composição da Justiça Eleitoral. A composição do TSE é diferenciada com previsão de integrantes provenientes da magistratura, da advocacia e do Ministério Público. E aí, gente, certo ou errado, item 2. Antes de eu entrar com você nessa questão do certo e errado, né? Eu quero lembrar as 3 composições que são indispensáveis para a tua prova. O examinador pode cobrar qualquer uma delas. Quais, professor? Composição do TSE, composição do TRE e composição da Junta Eleitoral. Vamos lá, vamos fazer essa revisão? Beleza, pessoal. Qual é a composição do TSE? A composição do TSE são 7 membros e a composição é 3-2-2. 3 ministros do Supremo, 2 ministros do STJ e 2 advogados de notório saber jurídico, tá? Essa é a composição do TSE. 3-2-2. 3-2-2, você não erra mais. E a do TRE, professor? Qual é a composição do TRE? Vamos lá. A composição do TRE é essa aqui, ó. Também são 7, só que agora 2-2-1-2. 2-2-1-2. 2 desembargadores do TJ, 2 juízes de direito do TJ, 1 juiz federal e 2 advogados de notório saber jurídico. Então, 3-2-2 para o TSE, 2-2-1-2 para o TRE, tá? E finalmente é a composição, perdão, da junta, né? A composição da junta eleitoral. Vamos ver aqui a composição da junta eleitoral. A junta, meus amigos, ou ela vai ter 3 ou ela vai ter 5 integrantes, né? 3 ou 5 membros. Por quê? Um é o juiz de direito, que é o presidente, e aí teremos mais 2 ou 4 cidadãos integrando a junta eleitoral. Se eu tenho um juiz e 2 cidadãos, eu tenho 3 componentes. Se eu tenho um juiz e 4 componentes, eu tenho 5. Então, a junta ou tem 3 ou tem 5 integrantes. Beleza? Essas são as composições. Você precisa guardar. Elas são recorrentes em termos de cobrança na prova. Agora, em algum momento eu falei aqui de Ministério Público compondo, né, de membros do Ministério Público via quinto constitucional integrando algum dos tribunais eleitorais. Não falei. Não falei porque não existe, tá? Não tem previsão constitucional, nem na Constituição, no 119 da Constituição, nem no 16 do Código Eleitoral. Não existe quinto constitucional na composição do TSE, tá? Aqui eu não tenho membros do Ministério Público integrando, eu tenho membros do Supremo, eu tenho membros do STJ e eu tenho juízes da classe advogados, ok? Item 2 está errado, não tem membro do Ministério Público compondo os tribunais eleitorais. Legal? Muito bom, pessoal. Terceiro item, agora eu já vou falar sobre registro de candidatura com você. Historinha contada, caso concreto, por meio de convenção, um partido escolheu seus candidatos aos cargos majoritário e proporcional e no prazo legal solicitou os seus pedidos de registro junto ao TRE respectivo. Ao analisar a solicitação, o procurador impugnou o pedido de registro de um candidato a cargo de deputado federal. Sobre essa situação, julga o item. Se o candidato impugnado concorre sob júdice, os votos obtidos em sua candidatura somente são computados ao partido após o deferimento do registro. E aí, pessoal, certo ou errado? Para você acertar esse item, você precisa saber o que é isso aqui, ó. Se você não sabe
Se você confunde o que é concorrer subjúdice, você certamente vai ter dificuldade para resolver isso aqui. A prova da justiça eleitoral, ela pega nos detalhes, tá? O examinador vai pegar nos detalhes para querer te confundir. Olha só, o que é concorrer subjúdice rapidinho aqui para a gente recordar. Você, candidato, candidata, ou está impugnado, ou você tem o seu registro indeferido, porém está pendente de decisão definitiva, está pendente de recurso. Nesse caso, a lei te garante o direito de participar da campanha, né? De praticar os atos de campanha, usar o horário eleitoral, fazer a propaganda. Por quê? Inclusive, ter seu nome na urna. Porque se isso não for garantido, um eventual provimento de recurso não vai ter utilidade, né? Imagina lá no finalzinho de setembro, a Justiça Eleitoral de forma definitiva falou, na verdade essa impugnação aqui não tem fundamento, então pode fazer campanha, fica tranquilo, fica tranquila, vai feliz, tá aqui o teu registro de candidatura. Na última semana de setembro, adianta do quê? Isso aí. Então, a lei garante essa condição subjúdice. E uma das características da candidatura subjúdice, né, desse status subjúdice, vamos dizer assim, é justamente essa questão da destinação dos votos. É por isso que o item está certo. O item está certo, ele é uma interpretação, né, uma interpretação aqui do 16A. O candidato cujo registro está subjúdice pode efetuar todos os atos de campanha, inclusive usar o horário eleitoral gratuito, ter seu nome mantido na urna enquanto está sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento do seu registro pela instância superior. Quando você concorre subjúdice, se você chegou no dia da eleição concorrendo subjúdice, os seus votos ficam guardadinhos na gaveta. Quando a gente faz a apuração, a Justiça Eleitoral faz a apuração, mas não divulga. Inclusive, isso é uma das questões mais interessantes, né, que acontecem no dia da apuração lá no cartório eleitoral. A gente tem, às vezes, os candidatos, as candidatas, às vezes por falta de conhecimento, né, reclamando lá assintosamente. Eu votei, meus familiares votaram em mim e meu voto está zero. Aí começa aquela história, a ordem é fraudada, aquela coisa toda. Não é que o voto não é fraude, não é nada errado. Realmente, o pessoal pode ter votado em você. Mas se você está concorrendo ao subjúdice, isso não aparece naquela primeira divulgação. Realmente vai estar zero teu voto lá. Quando vier a decisão definitiva, se o teu registro acabou deferido, você pode concorrer, aí a Justiça Eleitoral faz a chamada retotalização. Pega esses votos que estão lá guardados na gaveta e traz eles aqui para fazer a contagem novamente. Beleza? Então, o terceiro item fica certo. Os votos somente serão computados após o deferimento do pedido de registro. Beleza? Tá vendo aí como funciona a cobrança do CESP? Que tipo de assunto o CESP pode cobrar? Tá indo bem? Até aqui eu espero que você tenha acertado os 3 itens, tá? Coloca nos comentários aí como tá o teu desempenho. Quarto item fala de novo sobre registro, e aqui ele vai falar sobre substituição. Considera que um candidato a vice-governador que há 20 dias da eleição, após o desentendimento com o candidato ao governo, após o desentendimento, ele resolveu renunciar. Sabe-se que o candidato que renunciou é do mesmo partido do candidato a governador. Sabe-se ainda que o partido não desistiu de concorrer ao pleito e quer substituir o candidato. A esse respeito, julgue o item. Se o candidato que renunciou for de coligação, a substituição seria preferencialmente feita por um candidato do mesmo partido, salvo se esse partido renunciar ao direito de preferência. Situação em que substituto pode ser de qualquer partido da coligação. Meus queridos, às vezes a prova do CESP em assuntos da Justiça Eleitoral vai pegar esse tipo de detalhe, tá? É importante. Eu chamo muita atenção durante a mentoria dos nossos mentorados, das nossas mentoradas, né? Eu acompanho o estudo, a organização, a evolução de cada um de vocês para esse tipo de cobrança, né? Esse tipo de cobrança aprofundada e detalhada. Às vezes você estudou já a lei das eleições, você leu e releu e você sequer prestou atenção nisso aqui, tá? Isso é uma regra que está lá na lei, que pode ser cobrada. Como que funciona essa substituição quando eu falo de candidatura coligada? É exatamente dessa forma que está no item, certo? Tá, ok? O item 4 está certo, com fundamento no artigo 13
o artigo 13 da Lei das Eleições, que fala das substituições. Nas eleições majoritárias, se o candidato é de coligação, a substituição vai acontecer por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados, tá certo? O partido ao qual pertence o candidato originário, o candidato substituído, tem a preferência para indicar o substituto. Porém, se o partido renunciar a esse direito de preferência, aí sim o substituto vem de qualquer partido integrante da coligação. Beleza? O item 4 está correto, está certo, com fundamento no artigo 13 da Lei das Eleições. Beleza? Cuidado, quando você está estudando, já vai marcando esse tipo de detalhe, né? Essas coisas aí muito específicas, eventualmente são objeto de cobrança. Beleza? Agora, na questão de número 5, eu vou lá para a Lei dos Partidos para falar de criação, fusão e incorporação, tá? A característica do processo de fusão de partidos é a reunião dos seus órgãos de deliberação nacional para eleger uma nova direção conjunta. É isso que acontece no processo de fusão, gente? É isso que o examinador quer saber. Para você acertar esse item, você tem que ter claro na tua cabeça as diferenças básicas entre fusão e incorporação. Tá? Na fusão, de maneira resumida, na fusão eu tenho dois ou mais partidos se juntando para dar origem a um novo partido, tá? Esses partidos A, B e C que estão em processo de fusão, eles deixam de existir para dar origem a um novo partido. Já na incorporação, a incorporação é aquela coisa, vem aqui comigo, tá? Então imagina o partido A e o partido B chegam a um acordo de incorporação. O partido B vai ser incorporado ao partido A. O partido B deixa de existir e o partido A continua existindo, tá? Não tem um novo partido surgindo quando eu falo de incorporação. Novo partido surge da fusão. E aí, gente, na fusão eu tenho essa figura aí de eleger uma nova direção conjunta? Na fusão, não. Na fusão, não, tá? Não tem essa reunião. Essa reunião não é para eleger uma nova direção conjunta. Essa reunião é para criar um partido novo, tá? O item está errado. No processo de fusão, os órgãos nacionais de deliberação vão votar em uma reunião conjunta por maioria absoluta os projetos e aí sim vão eleger o órgão de direção nacional que vai promover o registro do novo partido na forma do artigo 29, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei 9096 de 95. Então aqui a reunião não é para eleger uma nova direção conjunta, e sim para criar o novo partido. O item está errado. O item está errado. Beleza? Item 6. De novo sobre os partidos, julgue o item. O partido político PW estabeleceu em seu estatuto que somente podem concorrer a cargos eletivos os candidatos que têm mais de 2 anos de filiação partidária. Nessa situação, os filiados do PW devem cumprir o estabelecido na determinação estatutária, uma vez que é facultado aos partidos estabelecer prazo de filiação superior ao previsto em lei. Certo ou errado o item 6? Mais uma questão de detalhe, né? Mais uma questão de detalhe e uma questão que ela é relativamente simples, porém, se você tem uma insegurança, vamos dizer assim, no teu estudo, uma insegurança na hora da leitura, você pode se confundir. Porque você pode fazer o seguinte raciocínio. Bom, eu sei que o prazo mínimo é de 6 meses. Isso eu sei, eu não tenho dúvida. A Lei das Eleições diz que esse prazo mínimo de 6 meses antes da data da eleição, né, da filiação partidária para poder concorrer. Mas será que o estatuto do partido pode prever prazo superior? Né? Eu lembro de ter estudado isso, alguma coisa lá o professor Robson falou, mas eu não tenho certeza. Aí é que é o problema, né? Na incerteza, você erra a questão. Esse item, meus amigos, está certo. O artigo 20 da Lei 9096, da Lei dos Partidos, autoriza
que o partido estabeleça prazo de filiação superior ao previsto em lei. Então, o prazo mínimo é de 6 meses, conforme a lei das eleições, mas o estatuto pode prever mais que isso. O estatuto pode prever mais que 6 meses. Ele pode colocar 1 ano, 1 ano e meio, 2, não tem problema. O que ele não pode é colocar menos. Né? Não adianta nada o estatuto do partido dizer que você precisa de 1 mês de filiação. Aí não pode, tá? Menos não pode, pode mais. Item 6 está certo. O item 6 está certo. Beleza? Sabia dessa regra? Conhecia? Já tinha estudado esse assunto? Coloca nos comentários aqui para eu saber como está o seu estudo. Legal? Item 7. Item 7, mais uma questão de prova para você sobre alistamento e transferência eleitoral. É proibido o alistamento de menor que não tenha 16 anos de idade completos na data do requerimento de inscrição eleitoral, ainda que esse requerimento seja apresentado durante o ano eleitoral. Meus amigos, eu posso fazer inscrição eleitoral com menos de 16 anos? Existe previsão para isso, sim ou não? Você vai lembrar que a Constituição traz lá, né? Alistamento e voto facultativo entre os 16 e os 18 anos. Acredito que isso você mata sem maiores problemas. Agora, eu posso fazer alistamento antes dos 16 anos ou não posso? Eu posso, tá? Eu tenho previsão na resolução 23659, que é a resolução do cadastro eleitoral e das operações de cadastro. Resolução 23659 de 21. O artigo 30 diz que a partir da data em que a pessoa completa 15 anos, é facultado o seu alistamento eleitoral, com a ressalva, né? O título eleitoral emitido nessas condições somente garante a aquisição dos direitos políticos quando a pessoa completa 16 anos, tá? Então, o item está errado porque é permitido e não proibido. O item é permitido e não proibido, o item fica errado. Aproveitando o gancho, eu quero fazer o seguinte questionamento para você. Imagina que eu tenho 15 anos e eu faço o meu alistamento eleitoral. Beleza? Fiz meu alistamento sem problema. Completei 16, o título se tornou efetivo, né? Passei aí a ter o direito de votar. Aí eu tenho uma eleição acontecendo quando eu tenho 17 anos. Essa eleição com 17 anos, já que eu fiz a inscrição, eu sou obrigado a votar? Eu tenho que ir lá votar? Lembra que se eu tiver mais de 18, como regra, né? Como regra, eu tenho voto obrigatório. Se eu tenho menos, o meu alistamento é facultativo. Se eu não fiz a inscrição, eu obviamente não vou votar e não vou ter nenhuma consequência. Agora, o fato de eu ter feito a inscrição, né? Eu tirei o título, como a gente usa na linguagem corriqueira. Isso me obriga a votar? Não obriga. Cuidado com esse detalhe, tá? O alistamento e o voto são facultativos para quem tem entre 16 e 18, para quem tem mais de 70. Alistamento e voto. O fato de eu ter me alistado não me obriga a votar, tá certo? Item 8. Item 8, mais um item sobre a resolução. Aqui eu vou falar sobre transferência. Para fins de transferência do título, a esposa de um servidor público autárquico, removido ou transferido, não está sujeita à exigência do transcurso de pelo menos 1 ano do alistamento ou da última transferência, nem a residência mínima de 3 meses no novo domicílio. Certo ou errado o item 8? Meus amigos, você sabe, né? A resolução, ela traz os requisitos para você fazer a transferência do seu título de eleitor, da sua inscrição eleitoral. Existem predicados que você deve cumprir para fazer essa transferência. Especificamente em relação aos prazos, né? Os prazos da resolução são exatamente esses, né? Exigência mínima de 1 ano do alistamento ou da última transferência e também o decurso de pelo menos 3 meses no novo domicílio. Agora, o artigo 38, parágrafo 1º, inciso A, da resolução 23, a linha A, perdão, da 23659 de 21, ele traz uma exceção desses prazos, tá? Os requisitos temporais são afastados quando o requerente for servidor ou servidora pública, civil e militar,
ou membro de sua família que está no novo domicílio por motivo de remoção, transferência ou posse. Por isso que o item fica certo. A esposa do servidor que foi removido não está sujeita a essa exigência dos tempos mínimos, essa exigência afastada, tá certo? Então, na transferência, a transferência é uma operação de cadastro interessante para cair na tua prova, porque o examinador consegue tirar aí um caso concreto, né? De vez em quando o CESP não tem tanta incidência de casos concretos como é na FGV, por exemplo, mas vez por outra o CESP faz esse tipo de cobrança, pode acontecer, beleza? Item 9. Item 9, mais uma questão para você. Aqui, essas duas últimas questões eu reservei dois itens que trazem um pouco mais de complicação na interpretação, para eu te mostrar como que o CESP pode tentar te derrubar. Olha só o item 9. Desde 95, vigoram regras de reserva de vagas para candidatas mulheres nas eleições proporcionais, com o objetivo de estimular a participação feminina na política. Mais recentemente, entraram em vigência regras com o objetivo de estimular também a participação de pessoas negras na política. Considerando o conjunto dessas medidas, julgue o item. A legislação prevê a veiculação, nos anos eleitorais, antes do início das campanhas, propaganda institucional no rádio e na TV, promovida pelo TSE, destinada a incentivar a participação feminina dos jovens e da comunidade negra na política. Pessoal, tema de propaganda, né? Tema de propaganda é tema da tua prova de analista da área judiciária, tá? Esse assunto aqui pode vir cobrado na tua prova, né? Veja só, o que acontece com esse tipo de item? É aquele tipo de item que você lê e você não tem certeza, você pode não ter certeza para marcar. E aí você tem que tomar cuidado, né? Para você não se desesperar, não se apavorar e acabar fazendo uma coisa errada aqui. Ou você vai deixar esse item em branco sem necessidade, né? Ou você vai marcá-lo errado, tá? Você vai marcá-lo errado, diferente do gabarito. Isso vai te custar ponto. Nós não queremos isso, tá? Nós não queremos isso. Olha só o raciocínio que você teria que desenvolver aqui para responder essa questão. Bom, vamos lá, professor. Eu sei que existe a cota de vagas para as mulheres, né, na campanha. Eu sei até que é 70 e 30, né, o máximo de 70 e o mínimo de 30% de candidaturas de cada gênero. Ótimo, mas não é isso que está sendo perguntado. Tem incentivo, tem regra de estímulo também para a candidatura de pessoa negra? Tem questão do fundo partidário, tem questão discutindo, né, sobre a própria cota de vagas em si, que ainda o TSE disse que não tem aí a atribuição de estabelecer isso via resolução, jogou a bola para o Congresso Nacional. Toda essa discussão eu sei que existe. Legal, legal. Então, é uma possibilidade. Estamos indo bem no raciocínio. Agora, tem propaganda institucional. Quando eu falo em propaganda institucional, é propaganda do TSE, tá? Prevendo isso no momento anterior da campanha, antes do início da campanha eleitoral, aqui, né? Obviamente, esse antes do início das campanhas está dizendo respeito à campanha eleitoral. Existe isso na legislação, professor? Existe. O item está certo. O artigo 93A da Lei das Eleições disse que o TSE, no período compreendido entre 1º de abril e 30 de julho, ou seja, antes da campanha. A campanha começa dia 16 de agosto, tá? O TSE vai promover, em até 5 minutos diários contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio, propaganda institucional em rádio e TV, destinada a incentivar a participação feminina dos jovens e da comunidade negra na política, bem como esclarecer aos cidadãos sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Existe então essa previsão, isso acontece antes da campanha para não criar tumulto, né? Para não colocar muita coisa ao mesmo tempo lá no rádio e TV. Legal? Então, o nosso item 9 está certo. Nosso item 9 está certo. Beleza? Último item que eu separei para a gente conversar nesse mini simulado, nessa pequena resolução de questões, diz respeito a entendimento jurisprudencial. Olha só,
sobre os partidos, julgue o item conforme entendimento consolidado no STF. No âmbito da atividade partidária, é solidária a responsabilidade entre os órgãos partidários municipais, estaduais e nacional em caso de violação a direito, dano a outrem ou qualquer ato ilícito, qualquer outro ato ilícito. Quando eu falo em responsabilidade solidária, né? Responsabilidade solidária é um instituto lá do direito civil, do processo civil. Teoricamente, né? Se eu sou prejudicado por um ato onde eu tenho a figura da responsabilidade solidária, eu posso cobrar, né, qualquer um dos responsáveis solidários por essa infração. Se eu sofro um prejuízo causado, por exemplo, pelo órgão municipal do partido, eu posso cobrar direto o órgão estadual? Ele tem solidariedade na responsabilidade? Sim ou não? Para o STF, não tem. Para o STF, não existe essa responsabilidade solidária. Decisão na ação declaratória de constitucionalidade número 31. Não há responsabilidade solidária entre os diretórios partidários municipais, estaduais e nacionais pelo inadimplemento de suas obrigações ou por dano causado, violação de direito ou qualquer outro ato ilícito. Em outras palavras, cada órgão responde por si mesmo. O órgão municipal responde pelos seus problemas, o órgão estadual, o órgão distrital, o órgão nacional, cada um responde pelos seus problemas. O item 10, portanto, está errado. Está errado. Concluímos aí, meus amigos, este nosso mini simulado. Como eu te disse no começo, né? Eu espero que você tenha acertado aí pelo menos 8, 9 itens, tá? Esse seria o ideal nessa etapa da preparação. É uma pequena amostragem, não tem nada de tão complicado. Espero realmente que você tenha acertado entre 8 e 9 itens. Coloca aqui nos comentários, por favor, qual foi o seu aproveitamento. Qual foi o seu aproveitamento? Me diga se você gostou das questões. Lembrando, né? Lembrando, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. É claro que agora, cada vez mais, você tem que aumentar a sua dedicação, aumentar o seu esforço, aumentar a sua atenção e fazer por onde, tá? Se você não fizer por onde, dificilmente você vai atingir o teu objetivo. Não adianta, repito, não adianta você ficar pensando que agora você ainda tem tempo até a prova e não fazer nada, e quando chegar outubro, novembro, você querer fazer tudo de uma vez. A chance de você ter sucesso com essa estratégia é remota, tá bom? É uma chance muito pequena. E eu reforço para você, se você gostou dessas resoluções, desse estilo de resolução, é esse tipo de coisa, por exemplo, que você encontra na nossa Turma dos Feras. A Turma dos Feras, do Direção Concursos, é a nossa ferramenta de revisão. Nós já temos Turma dos Feras em andamento para técnico e para analista da área administrativa. Em breve nós teremos também para analista da área judiciária. Talvez até quando você estiver assistindo esse vídeo, nós já tenhamos começado a nossa Turma dos Feras de analista da área judiciária, algo que pode ajudar muito na tua revisão. E também temos a mentoria do TSE Unificado, né? Nosso super plano de mentoria. Nesse plano eu sou o seu mentor, eu acompanho o teu estudo. Nós temos aí colhido ótimos frutos com as nossas mentoradas, com os nossos mentorados, especialmente no que diz respeito à organização do estudo e ao aproveitamento do tempo. Então, se você tem interesse, aqui na descrição do vídeo tem o link tanto para a Turma dos Feras quanto para as informações da mentoria do TSE Unificado. É uma ótima ferramenta, principalmente para você que tem essa dificuldade na organização, na gestão do tempo, na gestão dos assuntos, né? O que eu estudo cada dia, qual sequência eu adoto. Isso a gente consegue te ajudar muito, eu consigo te ajudar muito dentro da mentoria, tá certo? Além de poder sempre ficar chamando a tua atenção para esses detalhes próprios aí de justiça eleitoral, que são importantíssimos na tua prova, tá certo? Pessoal, foi um prazer compartilhar esse vídeo com vocês, compartilhar essas questões. Continue acompanhando aqui no YouTube do Direção. Tem simulado, tem aulão,
tem algumas aulas da Turma dos Feras que a gente coloca aqui, enfim, desde aqui deste material gratuito até a mentoria com a assinatura vitalícia, que talvez seja o nosso melhor produto, você tem toda a estrutura necessária para aproveitar bem esse tempo e para chegar lá no dia 8 de dezembro em plenas condições de fazer a prova e, claro, de ser aprovado nesse concurso do TSE Unificado. Legal? Um grande abraço, foi um prazer compartilhar esse conteúdo com você. Não esqueça de curtir esse vídeo, de também fazer a sua inscrição aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Beleza? Grande abraço, a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!